pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu apresento a série Química Essencial. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 5 da segunda fase da FUVEST de 2023. Vocês devem ter notado que na apresentação do vídeo tinha a foto de um gato e aqui outro gatinho. Gente, gatos são muito fotogênicos, a maioria das pessoas adora fotos com gatos. Então, por que não um vídeo de química com gatos? Vamos ver se dá certo? A questão de hoje aborda o assunto eletroquímica, pilhas, baterias, oxidação, redução. Vamos ver a questão? O escurecimento de joias e artigos de prata ocorre devido à reação da prata na presença de oxigênio atmosférico com compostos de enxofre presentes no próprio ambiente, formando o sulfeto de prata, que é um composto de coloração preta. Essa reação é representada a seguir. Então, aqui em vermelho está a fórmula química do sulfeto de prata. Em seguida, a questão mostra uma maneira de reverter esse escurecimento, ou seja, reduzir novamente a prata. E o método apresentado é o seguinte: uma das receitas caseiras para o clareamento da prata é descrita a seguir: adicionar uma solução aquecida de água, sal de cozinha e bicarbonato de sódio em um recipiente forrado internamente com papel alumínio. Adicionar o objeto de prata no recipiente com a solução e deixar reagir por 3 minutos. Retirar o objeto de prata, lavar com água em abundância e secar. E a seguir ele apresenta a parte de química, né? Ou seja, as semi-reações aí que podem permitir que você entenda o que está acontecendo. Que podem permitir, não, que permitirão. Que a gente vai ver que a questão é bem razoável, não vou dizer fácil, mas ela é bem razoável para a gente estar resolvendo. Considerando que os potenciais padrão de redução do alumínio 3+, que é o alumínio oxidado, forma de cátion, e do sulfeto de prata, também oxidado, aqui combinado com o sulfeto, as semi-reações são alumínio 3+, recebe 3 elétrons, se transforma no alumínio reduzido, potencial esse aqui, 1,66 negativo. Prata oxidada recebe 2 elétrons, se transforma na prata reduzida e libera aqui o sulfeto, o ânion sulfeto. E o potencial é 69 negativo. Então estão aqui as semi-reações e os potenciais. E vem as perguntas. As perguntas. Responda. Então calma aí. Vamos para as perguntas. A primeira. Escreva no quadro da folha de respostas o número de oxidação da prata antes do escurecimento e no composto formado depois do escurecimento. Então temos que retomar agora a reação. Vamos olhar ela com calma agora. Vamos olhar com calma. Então aqui, como já havia dito, esse aqui é o sulfeto de prata. E vamos olhar aqui no outro membro, na parte esquerda. Aqui é prata, elemento prata, na forma metálica, que é antes do escurecimento. Qualquer substância metálica, o número de oxidação é 0. Aliás, qualquer substância simples, o número de oxidação é 0. Isso é uma regrinha prática para a gente aprender. Aqui temos o oxigênio, que participa dessa oxidação, e o sulfeto. Eu vou calcular aqui o número de oxidação do sulfeto, porque ele aparece também aqui combinado com a prata, isso vai facilitar. Então, olha, esse 2 aqui, ele é só o balanceamento da equação, sulfeto S2-. No caso de um íon, o número de oxidação do íon é a própria carga do íon, no caso aqui, -2. Então, o número de oxidação do sulfeto é -2. Agora vamos olhar aqui o sulfeto de prata. Eu sei que o número de oxidação do sulfeto é -2. Aqui tem 2 átomos de prata, tá vendo? Que eu não sei quanto é. Então eu chamo de 2x, que é o que eu quero saber. E esse 2x eu somo com -2 e dá 0. Por que dá 0? Tem algum número aqui, pessoal? Não tem. Se não tem nenhum número aqui, então essa carga aqui é 0. Então a soma dos números de oxidação dos elementos multiplicado pela atomicidade aqui na fórmula
tem que dar sempre igual à carga da partícula. E no caso aqui a partícula é 0. Então essa equação simples aqui de primeiro grau. 2x igual a 2, né? Portanto, x igual a 1. Uma equação fácil de resolver. Opa, acabamos de responder. A gente já sabe aqui que antes era 0, passou para mais 1. Então vamos montar a resposta aqui, ó. O número de oxidação da prata é 0 antes do escurecimento e mais 1 depois. Questão respondida. E agora, pessoal, vamos para mais um gato. Mais um gato fofo que vai nos remeter à próxima pergunta. Escreva a equação global balanceada e calcule a diferença de potencial da reação de clareamento da prata, ou seja, a restituição da prata metálica. Agora vamos usar as reações que foram dadas, as semi-reações, né? Que são as seguintes: a oxidação, a redução do alumínio e a redução da prata na forma de sulfeto de prata. Bom, são duas semi-reações de redução. Não pode, né? Como é que vai duas reduções? Uma delas tem que inverter. Qual que inverte? Inverte a menor. Então a maior permanece, a maior permanece, que é essa aqui, e a menor, essa aqui. Por que essa é a menor? Porque ela é a mais negativa, portanto ela é a menor, números negativos, certo? Então vamos escrever essa aqui de novo, para a gente ter mais espaço aqui para trabalhar na lousa, né? Então essa aqui permanece, esta aqui inverte. O que significa inverter a semi-reação? Significa que vai trocar o sinal aqui e que vai trocar de lado aqui as substâncias. Vamos lá. Trocou o sinal, trocou de lado as substâncias. O alumínio foi para aqui, o alumínio 3+ foi para aqui junto com os elétrons. Está invertida a semi-reação. E a outra permanece, igualzinha, copiei. E agora a gente tem que somá-las, somar as semi-reações e somar os potenciais. Vamos primeiro somar aqui as semi-reações. Só que, veja, tem 2 elétrons aqui e 3 elétrons aqui. Como é que a gente faz? Como qualquer outro balanceamento. Partículas negativas, né? Então, qual é a regra prática aí quando eu tenho 2 de um lado e 3 do outro? Eu troco, né? Este aqui de baixo eu vou multiplicar por 3 e esse aqui de cima eu vou multiplicar por 2. De forma que vai ficar 6 elétrons em cima e 6 elétrons embaixo, que dá para cancelar. E as outras substâncias seguem essa multiplicação. 2 alumínios na forma de cátion. 3 sulfetos de prata, 6 pratas e 3 sulfetos. E os potenciais a gente não multiplica. Então, finalmente aqui, a gente já é capaz de somar as duas semi-reações. É claro que numa prova você não vai ficar escrevendo várias vezes, né? As semi-reações, você faz de uma vez só. Aqui é só para ficar limpo, para ficar compreensível o que eu estou fazendo. Então, olha só, tem que cancelar esses 6 elétrons com esses 6 elétrons aqui. E eu tenho aqui, deixa eu voltar um passo, pronto. Eu tenho aqui as somas, né? Esse aqui cancelou, esse alumínio foi para baixo, esse sulfeto de prata foi aqui, o alumínio oxidado foi parar aqui embaixo. Você seguindo aqui os lados do equilíbrio químico, né? Você seguindo tudo que está do lado direito, continua do lado direito. Tudo que está do lado esquerdo, continua do lado esquerdo. Cancelam-se os elétrons. E os potenciais? Os potenciais somam-se também, soma algébrica. Então, 1,66 negativo somado com 69 negativo, que na verdade vira uma subtração, né? Mas é a soma, é este mais este. Os dois fossem positivos, seria uma soma. Então, 1,66 menos 0,69, 0,97 positivo. Questão resolvida. Vamos montar a resposta então. Essa é a equação, copiei aqui exatamente. Esse é o potencial que a gente acabou de calcular. Uma dúvida frequente é a seguinte: por que a gente, quando multiplica as semi-reações, a gente não multiplica os potenciais? Pelo seguinte, porque esses potenciais eles foram determinados em função da natureza desses reagentes e das concentrações deles. E eles não se alteram quando eu faço esse balanceamento dos elétrons aqui. Olha, vamos ver um exemplo prático disso aí, que é bom inclusive para fixar esse conceito. Imagina então aqui várias pilhas alcalinas
de tamanhos diferentes. Pilha alcalina, o potencial é sempre 1,5 volt aproximadamente, tá? Independente dela ser grande, média, pequena, menor ainda, pequenininha, o potencial é o mesmo. Por quê? Porque depende da natureza dos reagentes, ou seja, do que tem aqui dentro. Aqui tem bastante, aqui tem menos. Aqui fornece bastante corrente elétrica, aqui fornece menos. Essa aqui dura mais, essa dura menos. No entanto, a concentração inicial, quando você compra, ela está novinha, o potencial vai ser o mesmo. Claro, quando a pilha vai se desgastando, esse potencial tende a cair um pouco, né? A pilha alcalina tem essa característica, que o potencial cai pouco com desgaste e ele só, de repente, acaba, abaixa de vez quando ela descarrega totalmente. Ela tem essa tendência a permanecer 1,5 volt em quase toda a sua vida útil. Essa é a vantagem, uma das vantagens da pilha alcalina. Certo, pessoal? Agora sim, iremos para mais um gato, um gatinho, que vai indicar a próxima questão, pessoal. Outra receita caseira envolve o uso de pasta de dente, que contém fluoreto na limpeza de objetos de prata por abrasão e polimento de sua superfície. Considerando que o potencial de redução do flúor é 2,87 volts positivos, a presença de fluoreto contribui para a limpeza da prata. Justifique com base no potencial da reação global. Então, está falando de fluoreto, da reação de redução do flúor até fluoreto. Redução do flúor aqui até fluoreto aqui, ganhando 2 elétrons. Então essa reação, a semi-reação de redução do fluoreto. E a gente tem que considerar esta semi-reação e a outra semi-reação, não a do alumínio, mas a da prata, né? A redução da prata. Então a gente tem essa redução do flúor a fluoreto e a redução da prata oxidada até a prata reduzida. E vamos ver os potenciais aqui. Esse é maior, né? Esse é maior e esse é menor. Então, se a gente fosse fazer uma pilha com esse sistema, teria que inverter o menor. Mas espera aí, se eu inverter o menor, então eu não estou mais reduzindo a prata. Opa! O que acontece aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos então inverter o de cima e ver o que acontece. Então aqui, fluoreto, ele se oxida até flúor. Tá, isso passa a ser uma oxidação, liberando 2 elétrons. E o potencial inverteu aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que manter a prata reduzindo, né? Que é o que eu quero. E agora olha só o que acontece. Somando os dois potenciais dá um número negativo, né? 2,87 negativo, 0,69 negativo dá um número negativo. O que significa esse número negativo? Significa que o processo não é espontâneo. Potencial negativo significa processo não espontâneo, ou seja, não ocorre. Então vamos organizar as ideias aqui e montar a nossa resposta final. Potencial negativo significa processo não espontâneo. Então, isso quer dizer que a redução do sulfeto de prata, produzindo prata, com formação de flúor a partir do fluoreto, não ocorre, pois não é um processo espontâneo. Potencial negativo. É isso, pessoal. E acabou! Gostaram do formato que foi apresentado este vídeo? Coloque aí nos comentários se gostaram do lance dos gatos. E também qualquer outra dúvida podem colocar nos comentários que com certeza eu responderei. Você que acompanhou esse vídeo e outros vídeos de química, deve ter percebido que a maioria dos vídeos de química, a resolução é feita em lousa comum. E eu optei aqui pela lousa digital, porque eu penso que melhora a visualização, eu posso colocar animações, posso colocar figuras e gatos também, né? Você deve também estar estudando química e deve ter interesse em outros vídeos, né? Por outro lado, eu quero muito fazer esse canal crescer. Então, pessoal, se inscreve, ativa a notificação que você vai ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou produzir. Isso vai me ajudar muito. E vocês já podem assistir a resolução de toda a FUVEST 2023, primeira e segunda fase. Confira aí nas playlists. Bons estudos para vocês.
e até breve.